Lucas, Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 16, nós faremos a leitura dos versos 16 em diante, até o verso 31, tá bom? Então, Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite. Queremos te agradecer por esta noite, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, porque precisamos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Pai, nos oriente, ó Pai amado, nos atenda, porque nós carecemos de instrução da tua parte, porque nós te oramos assim, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos e amados, o texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto muito querido, muito especial, mas um texto profundamente mal interpretado. Bom, então, a passagem que nós estamos hoje apreciando, ela é uma passagem das mais difíceis, uma passagem de grande complexidade e que muitas pessoas a interpretam de uma maneira distorcida. Mas o que nós queremos pensar aqui hoje é o seguinte: primeiramente, o texto vai nos mostrar que existe um assunto que nós temos um desconforto enorme para tratar. Que assunto é esse? É falar a respeito da morte, falar a respeito da vida eterna, da morte, de dor, de problemas. Nós vivemos numa sociedade na qual esses assuntos são praticamente proibidos. Ninguém quer ouvir falar, ninguém quer falar, comentar a respeito de sofrimento, de dor e de morte. Mas não podemos negar, por outro lado, que há sempre no ser humano uma grande indagação sobre como será a vida futura, sobre o que ocorrerá. Todos têm essa grande questão diante de si. Mas aqui no texto,
nós vamos receber uma orientação muito interessante. Primeiramente, diria eu que esta passagem, ela é, por alguns, vista como uma parábola. Muitos entendem esta passagem como uma parábola, mas algumas pessoas não, alguns estudiosos não. Eles olham para esta passagem e não a veem como uma parábola, principalmente porque aqui o nome de um personagem ele é mencionado. E nas demais parábolas de Jesus, nunca o nome dos personagens é mencionado, mas aqui aparece Lázaro. E é bom dizer que este Lázaro não é o mesmo Lázaro, amigo de Jesus, não é a mesma pessoa, tá bom? Então, por que isso? Porque o nome Lázaro, ele é um nome que era comum. Na verdade, o nome entre os judeus era Eliezer, né, que alguns falam Eliezer. Então, Eliezer é aquele que é ajudado por Deus, é o que significa o seu nome, né? E aqui o texto nos diz assim: ora, havia certo homem rico. E algumas pessoas, ao olhar para esse texto, quando olham para esse texto, ao olharem para ele, algumas pessoas querem dar uma interpretação política, socialista, ideológica, dizendo que o rico vai para o inferno, né? E o pobre, o mendigo, vai para os céus, como se fosse a condição financeira, econômica da pessoa, aquilo que determinaria se ela seria salva ou não. Isso é um grande equívoco, o texto não nos fala isso, tá bom? Então é importante que nós assim falemos. Mas o texto mostra que há, de fato, um homem rico e que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Nós vamos verificar que Lucas, quem faz o relato das palavras de Jesus, ele é extremamente detalhista, próprio daquele que é médico, daquele que conhece bem os detalhes, que está atento às minúcias, e ele percebe que este homem estava realmente, ele escreve assim, inspirado por Deus, é assim que ele reproduz as palavras de Jesus, e ele diz que este homem se vestia de púrpura e linho finíssimo, querendo demonstrar assim que ele era alguém rico, alguém de posses, alguém abastado. E veja comigo mais uma coisa, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Uma pessoa que não tinha nenhum tipo de limitação, era alguém que vivia uma vida regalada, podia gozar dos prazeres, comer o que bem quisesse, beber o que bem quisesse. Ele não se privava de nada por conta da sua situação. Mas, em vez de olhar para esse texto com um olhar ideológico, nós precisamos observar que o que vai conduzir este homem ao Hades, né, está justamente no fato dele ser completamente indiferente para com Lázaro, para com aquele que sofre. Então, as obras deste homem aqui denunciam como estava o seu coração e o seu próprio distanciamento de Deus. Então, veja comigo que o texto diz, depois de falar que ele vivia muito bem, que ele vivia regaladamente, que ele tinha roupas maravilhosas, o texto vai dizer também, vai apresentar o segundo personagem. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro. Então, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, o que nós vamos perceber é que o rico foi completamente indiferente à dor daquele que sofria. E aqui Jesus fala realmente para apontar os defeitos da espiritualidade dos fariseus, dos religiosos da época. Por quê? Quando o texto fala que ele estava coberto de chagas, que ele também jazia à porta dele, e no versículo 21, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, tanto as migalhas como as feridas também, e bem como os cães que lambiam as suas úlceras, tudo isso era como algo que trouxesse uma aversão por parte do fariseu em relação ao mendigo Lázaro. Então, era para o fariseu algo odioso, dava aversão,
porque para eles, alguém que era completamente empobrecido era alguém que não tinha relação com Deus, ou que houvesse alguma coisa errada na sua vida. E, além disso tudo, ainda os cães, que eram animais impuros, lambiam, né, as suas úlceras. Ou seja, todo esse quadro, essa imagem, era um fator a fazer com que o fariseu olhasse para Lázaro de maneira preconceituosa. Então, Jesus, mais uma vez, denuncia que, não raras vezes, no coração daquele que é religioso, e em nome até mesmo da sua própria religião, ele olha para aquele que está à margem da sociedade, aquele que sofre, com desdém, com desconsideração e sem empatia. Ele, podendo ajudar, não ajudou a Lázaro. E nós sabemos que Lázaro não foi salvo porque era mendigo, nem este foi para o Hades por conta de ser rico, mas sim por sua atitude, pelo seu comportamento. Porque todo aquele que nasce de novo, ele produz boas obras. Ele foi predestinado para andar e viver em boas obras. Então, o fruto normal e comum dele é justamente a produção de boas obras. Mas quando nós encontramos naquele que é religioso, naquele que é crente, não importa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, uma indiferença para com aquele que padece, nós estamos vendo alguém que, de fato, não está bem com Deus e não tem uma relação profunda com Deus. Ele pode até ser religioso, mas não foi, de fato, impactado por Deus. E aí, meus irmãos queridos e amados, é muito importante dizer que toda essa cosmovisão estava dentro do judaísmo. Mas Jesus vem quebrando todos esses paradigmas. E quando olhamos para o verso 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Somente aqui na Bíblia aparece a expressão seio de Abraão. Seio de Abraão, resumidamente, seria o próprio céu, uma visão do céu, para onde, até mesmo na visão do Antigo Testamento, aquele que era salvo, aquele que era de Deus, aquele que era escolhido, ele iria para o seio de Abraão e ali viveria bem-aventuranças, felicidades. Mas o texto fala para nós, então, mais uma vez eu explico, esse termo ele é raro, está aqui na Bíblia, nesta passagem e somente nela, tá? Seio de Abraão. Então, ele traz a ideia do céu, tá? Fique com essa ideia em sua mente. Porque na concepção judaica havia uma separação também entre o local daqueles que morriam na esperança e aqueles que, na verdade, eram ímpios, maus, distanciados do Deus de Israel. Eles iam para um outro compartimento, que no texto aqui aparece a expressão Hades. Bom, e aí, meus irmãos, o texto vai nos dizer assim, morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, somente aqui aparece em uma parábola, entre aspas, já que existe uma divergência entre os estudiosos, existe aqui o nome da pessoa. Segundo o grande estudioso John MacArthur Jr., para ele aqui nós temos uma parábola e o fato de aparecer o nome Lázaro é uma exceção. Então, é o único lugar onde nós encontramos um nome em uma parábola de Jesus. Outra coisa que nós precisamos relembrar é que este nome, ele não é um nome hebraico, é um nome grego, mas o nome hebraico, Eliezer, como eu falei anteriormente, é aquele a quem Deus ajuda, né? Aquele ao qual Deus ajuda. Bom, versículo 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Obviamente, meus irmãos queridos e amados, eu teria que dizer para vocês algo importante aqui.
Esse texto mostra, sim, o sofrimento daquele que está distanciado de Deus. No caso aqui, o rico. A passagem tenta traduzir para nós a dor, a angústia, o sofrimento, o estado no qual ele se encontrava. E disse, porém, a Abraão, filho. Abraão chama de filho, olha que coisa. Não porque ele fosse salvo, mas porque ele era do povo de Israel. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Esta redação pode até dar a impressão de que a salvação, ou a não salvação, a perdição, se dá por mérito. Mas não é esta a ideia do texto. Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Mas recebeste os bens em vida, mas fizeste o que com os bens que você recebeu em vida? O nosso tempo, os nossos recursos, os nossos privilégios, todos eles devem ser colocados à disposição de Deus e do próximo. Nós somos apenas dispenseiros de Deus. Nada nos pertence. Não podemos estar apegados aos bens materiais. Eles são necessários, eles são importantes para a nossa vida, mas eles não podem ocupar o nosso coração. Não podem rivalizar com Deus. Deus sim deve ser adorado, mas as coisas não. Então, nós precisamos saber lidar muito bem. E a vida deste homem rico da passagem parece que ela era apenas para que ele vivesse os seus prazeres, como se isso não fosse terminar jamais. Mas ainda em nossos dias, existem pessoas que vivem assim, achando que vão viver para sempre a alegria, a fartura, a riqueza, o esplendor, a fama, mas não percebem que tudo isso é fugaz. E que a melhor coisa que poderiam fazer seria administrar tudo aquilo que Deus nos concede da melhor maneira, porque nós somos dispenseiros. E aí o texto diz mais, irmãos, olha só, veja comigo. Então, disse Abraão, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Não é pelo fato dele ter sofrido, dele ter vivido os seus males, que ele vai ser salvo. Não, de maneira alguma, não é essa a ideia da passagem. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Mas o que o texto quer mostrar, acima de tudo, é que o rico perdeu grandes oportunidades de ajudar a Lázaro. O rico, até mesmo em nome da sua religiosidade, olhava para ele de maneira estranha, porque ele se alimentava e queria se alimentar das migalhas, porque ele tinha um animal impuro, imundo, segundo a lei judaica, em sua companhia, lambendo até mesmo as suas úlceras. E aí o texto fala para nós, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Aqui o texto vai mostrar que existe uma separação enorme, existe um abismo grandiosíssimo que não dá para ser transposto. O tempo para nós nos encontrarmos com Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, é justamente aqui e agora. É durante o curso de vida que nós temos na face da terra. Mas depois que os nossos olhos se fecharem, não haverá mais oportunidade. Agora sim é a oportunidade. E não foi à toa que o escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Então, é no tempo presente que nós precisamos encontrar a fé em Deus, em Jesus Cristo. E aí o texto diz mais. E além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, impossível de acontecer. Versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro
que mandes a minha casa. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos. Ou seja, na passagem, nessa parábola, o que nós vamos encontrar aqui é alguém que está sofrendo, alguém que está atormentado, está longe de Deus, mas que não quer que o seu sofrimento seja ainda maior por conta dos seus irmãos que ainda não foram alcançados. E ele deseja que eles sejam alcançados, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Irmãos, o testemunho tem o seu valor. Até mesmo, eu poderia dizer para vocês que eu conheço testemunhos muito fortes. Mas o maior testemunho que nós temos é o testemunho da palavra de Deus. É a mensagem central do Evangelho. E digo para você que o Evangelho, que a palavra de salvação, que a palavra do Evangelho não está apenas no Novo Testamento, mas tudo que está no Antigo Testamento já apontava para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E aí o texto diz, olha comigo aqui, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que ele está dizendo é que se as pessoas não ouvirem a palavra, as escrituras, ou seja, aquilo que estava escrito até então no Antigo Testamento, Moisés e os profetas, as escrituras do Antigo Testamento, que apontam também para Jesus, se não ouvissem as escrituras, não seria testemunho de ninguém que levaria as pessoas à conversão. É a palavra de Deus. São as escrituras que levam o homem a se render a Jesus Cristo. Um testemunho, olha, teve uma época que se contava cada testemunho, que às vezes até eu duvido que aquilo seja verdade. E alguns realmente não eram verdade. Que muita gente ficou sensibilizada durante algum tempo e passou a frequentar a igreja. Mas foi durante algum tempo apenas. Foi uma conversão psicológica, emocional. Mas o que realmente transforma a nossa vida é a Escritura Sagrada. É a exposição à Bíblia Sagrada. É isso que mexe com a gente. É isso que faz com que a gente reveja a nossa maneira de ser, as nossas prioridades, aquilo que para nós está sendo importante até então. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Só que, meus irmãos, existe o quê? Um abismo intransponível. Não há como isso acontecer. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E veja que a expressão aqui é ressuscite e não reencarne. Porque para o cristão, nós acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição. Chegará o momento em que nós ressuscitaremos. E aí o texto diz, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aí eu pergunto a você nesta hora, eu olho para esse texto e fico pensando, diante de tudo que a gente aprendeu, quais são as lições que nós podemos extrair daqui? Aprendizados foram diversos, embora de maneira condensada e rápida. Vimos que seio de Abraão só está aqui. Vimos que a ideia é que seio de Abraão seria um lugar para aqueles que eram de Deus, né? E o Hades, que na verdade significa o lugar dos mortos, era para eles o ambiente onde estaria aquele que estava alijado da presença de Deus. Vimos também que o nome numa parábola só acontece aqui, o nome Lázaro, que tem o seu correspondente em hebraico, Eliezer, ou Eliezer, como alguns preferem.
ao qual Deus ajuda, é aquele ao qual Deus ajuda. Nós vimos ainda, meus irmãos queridos e amados, o quanto o preconceito, por vezes, a incompreensão da verdade de Deus pode levar pessoas a terem uma visão preconceituosa, quando Deus, na verdade, Ele quer trazer, inaugurar uma outra realidade espiritual. Eles tinham preconceito, os fariseus, quando olhavam para este homem, para este Lázaro, mendigo, que sofria, que sonhava em comer migalhas, que tinha os animais lambendo as suas úlceras, olhavam para ele como alguém de segunda classe, alguém que fora esquecido por Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, nós não podemos cair neste mesmo erro. Nós precisamos pregar a palavra com toda a veracidade, com toda a fidelidade às Escrituras. Vimos também que o texto não está pregando salvação por mérito. O texto também não está dizendo que o rico ele está perdido pelo simples fato de ser rico e o pobre está salvo porque é pobre. Também não é isso que o texto quer dizer para nós. Mas o que é importante nós entendermos aqui é que a definição do nosso caminho, do nosso destino, se dá no curso desta vida. Esse é o tempo propício de Deus para que nós possamos ser salvos. E tudo isso que eu estou falando com vocês parte, inclusive, de uma indagação, de um pensamento, inclusive do meu filho, se perguntando como estaria aquele que morreu. Existe uma ideia muito presente de que aquele que morreu, ele, na verdade, ele descansou. Tudo bem que existe um eufemismo para a morte como descanso. Entrou no descanso do Senhor e coisa que o vale. Mas essa ideia de que o crente ele está, ou aquele que morreu está inconsciente quando morre, este é um grande equívoco. Não é isto que a Bíblia ensina. Esta crença é uma crença, a crença do sono da alma, por exemplo, é uma crença ligada ao adventismo. Não é uma crença reformada, não é uma crença presbiteriana. Então, nós sabemos que aquele que morre, ele está plenamente consciente, e aqueles que são de Deus já estão com Deus, porque foi isso justamente que o Senhor Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas também aquele que está sem Deus, embora o inferno propriamente dito ainda vai chegar e ser inaugurado em certo sentido, ele já está vivendo distanciado de Deus. E viver, meu irmão, minha irmã, distanciado de Deus já é o próprio inferno. A vida sem Deus é lamentável e triste. Portanto, esses esclarecimentos são importantes, porque muitas pessoas não compreendem bem este assunto. Por isso, meus amados, este é o tempo, esta é a oportunidade. Se alguém quer pregar, não pode querer pregar depois que já morreu. Precisa pregar e anunciar a palavra enquanto seus entes queridos ainda estão vivos. O que tencionou fazer aquele que, na verdade, era o rico da história, não tinha mais como acontecer. Então, o tempo é agora. Se ouvimos a palavra, se abraçamos a fé em Cristo, nós precisamos falar às pessoas para que elas vivam uma nova vida e para que tenham salvação. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus é aquilo que precisa ser anunciado. Histórias, fantasias, crendices, como nós temos visto nos últimos dias, são puramente engodos. São as sensações que as pessoas recebem temporariamente, mas o que salva, o que dá direção, o que dá instrução para nós é justamente a palavra do nosso Deus. Eu vou parar por aqui. Quem sabe, em breve, nós voltaremos com mais vagar a este mesmo Cristo para explicar aos irmãos. Porque o que nós mais queremos é que os irmãos entendam as Escrituras Sagradas e não pensem em coisas equivocadas. Quem morre sem Cristo está plenamente consciente e sofrendo. E quem morre com Cristo
já está nos braços do Senhor, vivendo com o Senhor as alegrias que o nosso Deus proporciona. Que Deus abençoe a todos nós e que quando chegar o momento da ressurreição, será um momento extremamente glorioso e é isso que nos aguarda. Não temos que ter medo de falar desses assuntos para os nossos filhos. Não deve ser assunto proibido em nossas mesas, porque nós acreditamos na eternidade, nós acreditamos na vida eterna e precisamos, sim, instruir desde pequeninos os nossos filhos para que eles entendam que a morte, ela faz parte da nossa existência, mas que ela não tem poder de nos deter, porque nós adentraremos a eternidade com o Senhor Jesus Cristo até o momento da ressurreição. Então, são coisas importantes, porque a sociedade ocidental, ela tem negado algo que é próprio da existência humana, que é a morte, que também é a dor, que também é o sofrimento, que também são as dificuldades da vida. Não podemos criar nossos filhos e netos com uma visão assim. Eles não podem ser confrontados, eles não podem ser bem ensinados, porque senão gera algum trauma. Não é isso que a Bíblia ensina, não é assim que devemos formar os nossos discípulos. E aqueles que são mais queridos, que são os nossos filhos e netos. Vamos orar.